versículo 1. Amém? Vamos ler? Lucas capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: E Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, sendo tentado pelo diabo durante 40 dias. E naqueles dias ele não comeu nada, e terminado ele teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe em um instante todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque me foi entregue a mim e a dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele tu servirás. E ele o trouxe para Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos sobre ti para te guardar, e eles te sustentarão em suas mãos, para que em algum momento o teu pé nunca tropece em uma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito estás, tu não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por um tempo. Glória a Deus. Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Pai querido, Senhor Deus, Espírito Santo, nós necessitamos essa noite ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai, nessa noite, Deus, de quinta-feira, Pai. E eu sei que o Senhor tem algo, Deus, para a nossa vida, Jesus. Então nós queremos, ó Deus, abrir o nosso coração, a nossa mente, para receber daquilo que o Senhor tem para nós. Amado Jesus, amigo Espírito Santo, fica conosco nesse momento. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Nós estamos aqui essa noite dentro do nosso culto de quinta-feira, que é o culto Crescendo em Fé, mas também nós estamos aqui no nosso pós-encontro. O encontro com Deus, ele não termina lá naqueles 3 dias. O encontro com Deus, ele se conclui aqui no pós-encontro. Aqui no pós-encontro, o encontro com Deus, ele conclui quando começou lá no pré-encontro ainda. E nós temos uma palavra do pós-encontro, que é uma palavra simples, mas é uma palavra que, vamos se dizer, uma palavra de despertamento. Porque até mesmo você que passou pelo encontro com Deus, primeiro, você descobriu algumas áreas da tua vida que não estava legal, algumas áreas da tua vida que o diabo tinha entrado, por uma porta que às vezes você abriu de legalidade, ele entrou e ele fez aquilo que ele sabe fazer, que é matar, roubar e destruir. Então você descobriu no encontro com Deus que tinha uma porta aberta, e foi por aquela porta aberta que o diabo ele conseguiu entrar em alguma área da tua vida. O encontro com Deus, ele traz isso à luz, né? Porque até mesmo o encontro com Deus, ele é algo que nós chamamos que é um confronto. Ele confronta a nossa vida, ele confronta o homem, confronta a mulher nos seus pecados e nas suas falhas. Então ele mostra quais são as portas de legalidade por onde demônios e por onde o diabo está atuando na nossa vida. Mas o encontro com Deus também, ele nos ensina como fechar essas portas, né? Se você teve esses 3 dias lá no encontro com Deus, você percebeu que ao mesmo tempo que o encontro fala aonde está a falha, onde foi a porta que foi aberta, mas ao mesmo tempo o encontro também, ele ensina a forma de você fechar essas portas, tá bom? Fechar essas portas. E nessa noite de pós-encontro, eu quero que nós possamos entender apenas uma coisa. Em regra, eu creio que todos aqui que passaram pelo encontro com Deus estão servindo a Deus hoje,
estão caminhando no caminho que é único e verdadeiro, que é o caminho de Cristo Jesus. Glória a Deus por isso, tá bom? Eu tenho certeza que você tomou uma decisão, e essa foi a decisão mais acertada da tua vida, que é entregar a tua vida para Jesus e viver para Ele todos os dias. Mas entenda uma coisa essa noite, no nome de Jesus. Uma pessoa, antes de estar nos braços de Jesus, um dia ela esteve nos braços de Satanás. Pastor, antes de eu estar nos braços de Deus, eu estava nos braços do diabo. Sim, literalmente, essa é a verdade. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que existe apenas dois donos das nossas almas, da nossa vida. Ou é Deus, ou é o diabo, tá bom? Então, quando nós não estamos 100% com Deus, o dono é Satanás. E quando você vai agora para a presença de Deus, vai para o encontro com Deus, e agora você toma a decisão de sair das mãos do diabo e se entregar nas mãos de Deus, acontece aquilo que o apóstolo Paulo fala aqui: você sai do império das trevas e é transportado para o império da luz. Em outras palavras, você passa a ser de outro proprietário. Outro proprietário passa a ser o teu dono, tá bom? E isso é bom, pastor, é muito bom, porque quem estava um dia na mão do diabo, quando passa a ser de propriedade de Jesus, é a melhor coisa que acontece. É a melhor coisa que acontece. Mas entenda uma coisa nessa noite: o diabo, ele não vai ficar feliz porque ele perdeu uma pessoa, porque ele perdeu um homem, perdeu uma mulher, perdeu uma pessoa que ficava ali fazendo a vontade dele. O diabo não vai ficar feliz, ele vai ficar furioso. A verdade é que o diabo, ele nunca esteve feliz, né? Sempre o diabo, ele está furioso. Alguém usa até mesmo aquelas expressões que falam assim: rapaz, o diabo está furioso comigo, o diabo está furioso. Mas o diabo, ele não fica feliz em nenhum momento. Tu estando nas mãos dele, ele está furioso, ou tu não estando, ele também vai estar furioso. Mas entenda uma coisa essa noite, no nome de Jesus. Uma das coisas que eu e você, nós temos que entender, é um assunto chamado batalha espiritual. Pastor, batalha espiritual? Sim. Depois você pode se aprofundar mais na Bíblia, se aprofundar mais nos livros. Mas batalha espiritual você tem que entender pelo menos isso: que nós estamos nessa terra e nós estamos batalhando. Nós estamos numa guerra. Mas a nossa guerra, como a Bíblia fala, não é uma guerra entre seres humanos. Mas o apóstolo Paulo fala que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores das regiões celestiais. A nossa briga é contra o diabo. Nós estamos nessa batalha contra Satanás, tá bom? Nós estamos batalhando. E eu não sei se você concorda comigo, mas uma pessoa que está numa guerra, a postura que ela tem que ter é uma postura de sempre estar vigilante. Sempre vigilante. Imagine comigo um soldado no campo de batalha. Você consegue imaginar, por exemplo, um soldado lá onde está tendo um confronto, o inimigo na frente, ele aqui confrontando o inimigo, mas aí ele resolve, sei lá, olhar o WhatsApp enquanto está vindo bala de lá para cá nele. Ou ele resolve dar uma cochilada aqui enquanto está vindo bala de lá para cá. Não. A postura de um soldado, quando ele está na frente de batalha, é uma postura de vigilância. Eu estou olhando todo o comportamento do meu inimigo, eu estou vendo que ele está jogando bomba para o meu lado, eu estou vendo que ele está lançando bala para o meu lado. Então entenda isso no nome de Jesus, porque se alguém um dia pensou dessa forma: pastor, eu pensava que aceitar Jesus seria como eu aceitar Jesus hoje, e a partir de amanhã eu começar a passar a viver as minhas vidas assim, em um mar de rosas, sem mais nenhum problema.
Me perdoe se alguém um dia pregou para você que quando você entregasse sua vida para Jesus não ia ter mais problemas. A verdade é que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, existe uma grande probabilidade de, ao invés de diminuir problema, aumentar. Pastor, aumentar problemas? Sim, sim. É tanto que o próprio Jesus, ele alertou os discípulos dizendo dessa forma: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele falando para os discípulos. Então a caminhada cristã, ela não vai ser uma caminhada cristã de paz, vamos usar essa expressão. Os meus dias agora vão ser dias agora de paz, não vai ter mais problemas, não vai ter mais contra-ataque do diabo. Mentira, a realidade é outra. A verdade é que os nossos dias vão ser dias de guerras, os nossos dias vão ser dias de batalhas, e nós estamos, eu quero você vai convir comigo, que dentro de uma batalha, vence o exército que está mais equipado com armamentos, né, de última geração, com revólveres, balas, tanque. O exército que tiver mais equipado vai ser o exército que vai vencer a guerra. Então, nessa guerra que nós estamos aqui batalhando contra o diabo, nós temos que equipar a nossa vida espiritual para nós vencermos o nosso inimigo, que é o diabo, porque até mesmo ele vai sempre nos contra-atacar. Não fique pensando você que o diabo, ele não vai querer, né, perturbar a tua vida ou fazer com que você desista da caminhada cristã. Não, ele vai fazer você retroceder. Ele vai querer, dá uma baixadinha aqui, ele vai querer que você retroceda, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Mas pastor, nós estamos numa guerra. Sim, eu quero que você entenda que o diabo, ele joga sujo, muito sujo. E se eu te dissesse essa noite que o diabo, ele vai querer te dar uma rasteira na área que você tinha mais queda quando você era do mundo, na área que você mais caía no mundo, vai ser a arma que o diabo, ele vai usar para que ele possa te atingir e fazer com que você pare a tua caminhada cristã e você volte novamente para o Egito. Porque se nós formos aqui dentro da simbologia da Bíblia, todo aquele que aceitou Jesus saiu do Egito, tá? Mas pode ter certeza, no meio dessa caminhada até o céu, o diabo vai fazer de todas as formas para que você olhe novamente lá para o Egito, e o que ele quer é que você volte para lá. E ele usa de todas as estratégias possíveis, onde você tem maior probabilidade de cair. Eu poderia aqui citar vários pecados que você já ouviu no encontro com Deus. Eu poderia citar aqui prostituição, bebida, fofoca, todo tipo de pecado que você ouviu lá no encontro com Deus. Eu poderia citar aqui, e algum desses pecados poderia ser aquilo que você tinha maior fragilidade quando você estava lá no mundo. E eu quero nos alertar essa noite que o diabo vai usar essa arma, esse pecado, para fazer com que ele atinja a tua vida, tá bom? O diabo, ele é tão sujo, que ele pode usar as pessoas mais perto de nós, mais perto. Eu já ouvi dezenas de testemunhos de pessoas que passaram, vieram do encontro com Deus. E sabe quem foi as primeiras pessoas que se levantaram contra ele ou contra ela? Pessoas de dentro da sua própria casa. Em outras palavras, pessoas da sua própria família. Irmão, irmã, mãe, pai, marido, esposa.
Foram as pessoas que se levantaram contra essa pessoa para querer minar, acabar com a fé dela. Tá bom? E nós já ouvimos diversas frases. Já ouvimos a mulher falar para o marido: e agora? Virou crente, virou quadrado. Já ouvimos o esposo falar para a mulher: e agora? Vai ficar só na igreja agora? Não vai mais cuidar de casa? Diversas frases nós já ouvimos de pessoas que vêm do encontro com Deus, e essas frases foram ouvidas dentro da sua própria casa. Pastor, isso é um contra-ataque do diabo, pastor? Isso é sim um contra-ataque do diabo. E nós temos que entender que essas coisas vão acontecer na vida de uma pessoa que decide seguir a Jesus. Pode ter certeza disso. Não fique pensando que o diabo ele está feliz da vida porque você tomou a decisão de servir a Jesus e agora ele ficou feliz. Não. Ele vai fazer tudo aquilo que ele sabe para tentar trazer você novamente para as mãos dele. Mas eu quero que nós possamos entender uma coisa essa noite no nome do Senhor Jesus. Quando nós falamos sobre poder de Deus, nós entendemos que o nosso Deus, ele é o Deus que tem todo o poder em suas mãos. Nós entendemos que nosso Deus, ele é o Deus que quando o diabo, que a Bíblia fala que ele é o imitador, a Bíblia fala que ele anda ao nosso derredor rugindo como um leão, ele imita a bravura de um leão. Por quê, pastor? Ele imita a bravura de um leão, porque a Bíblia, ela fala sobre o nosso Jesus, que ele é o original, ele é o leão da tribo de Judá, e ele é essa imitação, Então quando nós falamos a questão de poder, o nosso Deus, ele tem poder para nos livrar, pode ter certeza, de todas as artimanhas, de todas as tentações, de todo o pecado, de toda a arma que o diabo colocar contra a nossa vida. O nosso Deus ali tem o poder de nos livrar, tá bom? Porque nas suas mãos está todo o poder. E a vontade de Deus é que você seja corajoso, é que você seja firme, é que a decisão que você tomou de querer viver uma vida 100% na presença de Deus, você possa caminhar rumo a essa decisão. Porque quando você toma uma atitude em relação a Deus, pode ter certeza, Deus ele vai te ajudar. Deus ele vai te dar força. Deus ele vai pegar na tua mão. Pode ter certeza disso. Ah, pastor, eu tomei a decisão de sair de um certo tipo de pecado. Tenha certeza, Deus vai estar do teu lado te ajudando, tá bom? Vai estar do teu lado te ajudando. Mas eu quero que nós possamos aqui nos fortalecer, porque até mesmo nós estamos numa guerra, e como eu falei agora para vocês, dentro dessa guerra só vence quem está mais municiado, quem tem mais armamento. Se você tiver com bastante armamento, pode ter certeza, o diabo, ele vai ser um inimigo fácil de ser derrotado. E uma das coisas que nós pregamos muito na igreja, ainda mais eu como pastor, é ensinar uma pessoa os primeiros passos da fé dela em Jesus. Assim quando uma pessoa aceitou Jesus hoje, nós temos uma cartilha que nós ensinamos como essa pessoa ela pode se tornar alguém forte espiritualmente. Ela pode caminhar essa caminhada cristã e o diabo não possa vencê-la. São princípios simples, mas se não forem praticados, o diabo ele derruba e dá uma rasteira no homem e na mulher. Eles são simples. A verdade é que você já ouviu todos esses que eu quero falar aqui essa noite para nós. Mas dentro dessa guerra, entenda, no nome do Senhor Jesus, nessa guerra onde vai vencer quem está mais equipado, uma das armas que você tem que se equipar é uma arma chamada
palavra de Deus. Isso aqui, ó, palavra de Deus. Isso aqui é uma arma muito poderosa para quem está numa guerra e quer destruir o inimigo, que é o diabo. O diabo morre de medo dessa arma. E olha que, se você olhar na sociedade, no mundo, é uma arma comum. Em quase todas as casas ela tem. Até onde não é lida, tem ela lá na estante. É normal. Mas a realidade hoje do mundo espiritual é que ela está em quase todos os lugares. Mas nem todos usam ela para atacar o diabo, para atacar o inimigo. Por quê, pastor? Porque ela é mais um livro de enfeite na estante. E se você quiser destruir todas as artimanhas que o diabo ele vai levantar contra a tua vida, você tem que usar essa arma da palavra de Deus, tá bom? Pastor, como é que eu uso essa arma, pastor? É você abrindo ela e meditando em todos os ensinamentos, meditando em tudo aquilo que ela recomenda para você, trazendo as palavras que estão nelas para dentro do teu coração. Quando você começar a se alimentar desse pão vivo que é a palavra de Deus, ele vai te fortalecer, te fortalecer. O diabo não vai ter domínio e poder mais sobre a tua carne, porque o teu espírito, alimentado pela palavra de Deus, vai estar crescendo, vai estar mais forte. A Bíblia fala sobre uma luta que acontece no nosso interior. A luta que acontece no nosso interior, que a Bíblia fala, é a luta entre o espírito e a carne. A Bíblia fala sobre essa luta. Os dois, eles brigam entre si. O espírito, ele quer sempre fazer a vontade de Deus. Ele quer ler a Bíblia, ele quer orar, ele quer escutar louvor, ele quer se edificar, ele quer se aproximar de Deus. Esse é o espírito. Agora a carne ela quer fazer a vontade do mundo. A carne ela quer fazer a vontade do aqui e do agora. A carne quer se alimentar de pecado. E quando você usa a arma chamada a palavra de Deus, você alimenta o teu espírito e você deixa o teu espírito mais forte para vencer toda a tentação. Porque entenda, tentação virá sobre a tua vida, pode ter certeza disso. E se você não estiver cheio de Deus, do Espírito Santo, você vai ceder às tentações do diabo. A tentação pela Bíblia Sagrada não é Deus que manda. A Bíblia fala que Deus ele não tenta ninguém. Existem dois níveis que a tentação ela vem sobre nossa vida. A Bíblia fala que nós podemos ser tentados pela nossa própria carne. Você é tentado pela tua própria carne. Por exemplo, você tinha um vício antes de aceitar Jesus, e chega um momento que a tua carne fica sentindo abstinência para você consumir aquele vício. Alguém que fumava, alguém que bebia, alguém que se prostituía e decide parar, essa pessoa vai ser tentada por esse tipo de vício. A sua carne vai tentá-lo, tá bom? Então a primeira coisa que pode te tentar é você mesmo, é a tua carne. Mas a segunda, que quem manda a tentação para o homem é o diabo. O diabo ele coloca a tentação na nossa frente. A verdade é que o diabo ele prepara uma mesa e coloca dos melhores alimentos, ele coloca um manjar. Os melhores tipos de pecado o diabo ele coloca nessa mesa e te tenta para você vir e consumir esses pecados que ele coloca para você. E acredite em mim essa noite, todo aquele que não está cheio do Espírito Santo come daquilo que o diabo coloca na mesa. Somente aqueles que têm o Espírito de Deus que não se alimenta dos manjares que o diabo coloca. O texto que nós lemos hoje à noite
de Lucas 4, está falando sobre o próprio Jesus, que um dia ele foi tentado pelo diabo. Aí você começa agora a imaginar uma coisa: se o próprio Jesus, o diabo chegou perto dele para tentá-lo, e eu quero que você entenda aqui a história da tentação de Jesus, aconteceu depois de 40 dias de jejum e oração. Jesus foi batizado depois de 40 dias orando, jejuando, em outras palavras, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Sabe quem chega agora perto dele para tentá-lo? O diabo. O diabo chega agora perto de Jesus e começa agora a tentar. Quando Jesus ele lançou uma palavra. Se você conhece o texto, sabe que quando Jesus, depois de 40 dias, falou: eu tenho fome. Opa! O diabo ouviu aquela palavra e falou: rapaz, não poderia ter. Eu quero que você entenda isso. Ele não conseguia tentar Jesus em nenhuma outra coisa, porque Jesus, ele nunca pecou. Então o diabo não conseguia tentar Jesus em álcool, droga, prostituição, nada o diabo conseguiria tentar Jesus, porque o único homem que pisou nessa terra e nunca pecou foi Cristo. Mas olha só o que o diabo tentou tentar Jesus. Quando Jesus abriu a boca para falar: eu tenho fome, e ele pensa: já que eu não posso pegar ele em outras coisas, vou tentar pegar ele pelo menos na comida. E começa agora o diálogo do diabo com Jesus. O diabo aparece e fala: tem fome? Por que tu não transforma essas pedras em pães? Transforma aí essas pedras em pães. Mas Jesus olha para ele e fala assim: ô diabo, tu sabia que está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, diabo? Eu não preciso tentar o meu Deus para ele transformar a pedra em pão. Eu posso ser alimentado pela palavra dele. Mas eu quero que você entenda o princípio dessa história no nome de Jesus. Se o diabo, depois de 40 dias, Jesus, depois de 40 dias jejuando, orando, o diabo aparece para tentá-lo, imagine eu e você. Ainda mais depois de um encontro com Deus ou depois de uma experiência onde você aceita Jesus, pode ter certeza, o diabo ele vai aparecer todo dia para te tentar. Todos os dias ele vai querer jogar a sua isca, e se você pegar, você vai ser fisgado novamente para a represa dele, para o lago dele. É por isso que você tem que praticar essas coisas que eu quero te pregar essa noite. E a primeira dela é: leia a Bíblia. Aqueles que não têm Bíblia, compre uma. Quando você compra uma Bíblia, você está investindo naquilo que é espiritual e eterno, aquilo que vai levar você para a eternidade. Se chama a palavra de Deus. Então compre uma Bíblia e coma, se alimente dela. Se você fizer isso, pode ter certeza, a primeira arma você já está imuniciado, que é a arma da palavra de Deus. Mas entenda também aqui uma coisa essa noite. Depois desse encontro com Deus, dessa experiência de 3 dias que você teve lá no encontro, a vontade de Deus é que esse relacionamento não se acabe. A vontade de Deus é que você continue tendo esse relacionamento com Ele. Deus ele não quer que você viva apenas 3 dias na presença dEle e depois saia. Mas Deus ele quer continuamente, manhã após manhã, Ele quer estar se relacionando com você. Pastor, e qual é a forma que o Senhor me aconselha para mim estar me relacionando com Deus, pastor? A única forma de nós nos relacionarmos com Deus é através de uma doutrina, de um princípio que nós chamamos na Bíblia de oração. A oração ela tem que fazer parte da tua vida. Se você quiser
ser uma pessoa firme na presença de Deus, e um dia chegar no final dessa caminhada cristã, em outras palavras, e um dia chegar no céu, você tem que começar a se relacionar com Ele aqui na terra. Eu até entendo que quem não se relaciona com Deus aqui, não vai para lá. Porque você vai conviver com uma pessoa por uma eternidade a qual você nunca conheceu. Imagine comigo essa noite. Já pensou você conviver com uma pessoa que tu não conhece? É algo estranho. Nós não temos hoje mais no nosso tempo aquilo que acontecia antigamente, que era o casamento arranjado. Acontecia antigamente que o pai e a mãe arranjavam um noivo para a filha ou para o filho, e no dia do casamento aquela pessoa conhecia o seu noivo. Mas pensa numa coisa estranha essa. Não existe mais no nosso tempo. Mas é muito estranho você conviver uma eternidade com alguém que você não conhece. É por isso que, entenda, só vai para lá quem tem relacionamento com Ele aqui. E o relacionamento com Cristo na terra, ele se desenvolve através da oração. Pastor, por que eu devo orar, pastor? Porque eu sou cristão. Sabia que eu oro porque eu sou cristão e sirvo a Deus. E está na Bíblia que eu tenho que fazer isso. Então nós não podemos negligenciar esse passo. Você tem que continuamente estar orando, falando com Deus, estar ali meditando, né, nas palavras do Altíssimo para a tua vida, está dobrando teu joelho, está falando com Ele no carro, na bicicleta, sei lá onde. Mas você tem que estar conversando com Deus, para que essa arma chamada arma da oração, ela possa estar na tua vida, e o diabo ele possa ser derrotado pelo poder da oração, tá bom? Sempre ouvi uma frase que as pessoas falavam assim: olha, o diabo, ele não tem medo de quem canta bonito, de quem toca bonito, quem prega bonito. O diabo não tem medo desse tipo de pessoa. Mas dentro da igreja, o único perfil de pessoas que o diabo tem medo é pessoas que oram, pessoas que dobram o seu joelho e falam com Deus. Porque o diabo sabe que homem e mulher de oração são verdadeiros vencedores no mundo espiritual. Quer vencer na vida? Ore a Deus. Uma das frases que eu aprendi um tempo da minha vida é que crente, ele vence as suas guerras de joelho dobrado. Quando eu dobro o meu joelho, é nesse momento que eu venço as minhas guerras. Então eu quero que você aprenda essa noite. Você tem que vencer guerras de joelho dobrado, tá bom? Se você ter uma vida de relacionamento com Deus, dobrando o teu joelho e orando a Deus, pode ter certeza, o teu espírito está crescendo mais. Se você está lendo a palavra, olha só, estamos em 2 princípios apenas. Você está lendo a palavra e você está orando, imagine o teu espírito crescendo em fé. Imagine o teu interior agora crescendo. 2 princípios, bom? Então, em nome do Senhor Jesus, pratique isso. A Bíblia, ela fala também sobre um princípio chamado jejum. Pastor, jejum, pastor? Sim. Todo aquele que quer ser mais espiritual e ter sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo, eu recomendo você jejuar. Seria aquilo que nós conhecemos, que é a abstinência de alimentos. É claro, com um propósito, e durante o tempo que você está se abstendo de alimentos, você está conectado com Deus, você está orando a Deus. Mas o jejum é uma ferramenta poderosa para abrir os nossos ouvidos espirituais e ouvirmos aquilo que Deus e o Espírito Santo ele tem para a nossa vida. É uma prática que eu recomendo cada discípulo fazer. A você ter uma vida constante
de consagração e jejum a Deus. Seria a mesma coisa que eu falasse para ti: olha, separe momentos do teu dia para você consagrar aqueles momentos para Deus. Separe. Aqueles que podem pelas primeiras horas do dia, faça. Aqueles que não podem, procure um tempo durante o teu dia para você falar assim: olha, esse tempo aqui é só eu e Deus e mais ninguém. E nesse tempo agora você começa agora a se alimentar de Deus e consagrar a tua vida. Então você pode e deve estar jejuando e consagrando a Deus. É uma arma poderosa para vencer o inimigo, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. E a quarta arma é uma arma que nós chamamos agora aqui, nós até falamos sobre ela já, mas é uma arma chamada arma da vigilância. Porque você lê a palavra, ora e jejua, mas se você não for uma pessoa que vigia nas tuas palavras, nas tuas atitudes, vigia naquilo que você olha. A Bíblia fala que os olhos é a janela da alma. Então nós temos que vigiar para onde nós estamos olhando, porque vai que nessa olhança que nós estamos olhando, de repente nós vemos algo que nos agrada, e isso invade o nosso coração e nos traz desejo. A vigilância, ela faz com que nós vigiamos os nossos olhares. A vigilância faz com que nós não possamos pegar naquilo que não é para pegar. Aquilo que a Bíblia fala assim: olha, se o teu olho direito te fizer pecar, arranque-o. Se tua mão te fizer pecar, corte-a. A Bíblia não está pregando automutilação, mas a Bíblia está falando em relação à vigilância. Se os teus olhos te fazem pecar, tire os teus olhos daquilo que é tentação para você. Se a tua mão, ela é um motivo que te leva a pecar, existem pessoas que têm a tendência, de subtrair coisas alheias, de roubar. Aí a Bíblia fala assim: olha, se segure, tire tua mão daí. Mas a vigilância, eu até entendo, e eu ouvi um tempo da minha vida, eu nunca entendia, depois eu fui entender. Quando alguém pregava assim: olha, não adianta de nada você orar, jejuar, ler a palavra e não vigiar. E eu sempre ouvi pregações da pessoa falando assim: olha, a vigilância é o principal. Você tem que estar vigiando, porque se você não vigiar, não adianta de nada estar orando, lendo a palavra e jejuando. E depois de um tempo eu fui perceber realmente, é verdade. A vigilância é algo que, se nós não praticarmos, nós colocamos todas as outras coisas a perder. Por que adiantaria eu ser um homem de oração e não vigiar nas minhas palavras? Em toda roda de conversa com amigos, eu soltar piadas indecentes, imorais, falar sobre prostituição, caluniar, fofocar. O que adiantaria eu estar na vigília de oração, mas no outro dia estar na casa da vizinha fofocando? Que adiantaria eu ser um homem de oração, mas lá na rua, toda mulher que passa eu estou olhando e cobiçando, desejando ela? A vigilância, ela faz nós nos esquivarmos de certos pecados, nós retrairmos, nós resistirmos em algumas áreas do diabo, e em outras áreas nós fugirmos de alguns pecados. Para aqueles que não sabem, a Bíblia, ela manda nós resistir ao diabo. A Bíblia fala assim: olha, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Toda vez que o diabo ele vem como um leão, querendo te amedrontar, a Bíblia fala para nós resistir. Eu resisto aqui, cheio do Espírito Santo, e o diabo ele vai fugir de nós. Mas o apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre pecados na área da imoralidade, quando eu falo em pecado na área da imoralidade, aí tem diversos.
tá? Imoralidade nos olhos, no coração, prostituição, adultério, fornicação, né? Masturbação, pornografia, um monte de pecado que existe na área da imoralidade. E eu sei que serve tanto para o homem quanto para a mulher. Mas sabe o que o apóstolo Paulo ele recomenda? Ele fala assim, olha, fujam da imoralidade. Ele manda nós fugir. Ah, pastor, mas eu pensei que agora eu seria cheio do Espírito Santo e agora eu ia ficar igual super-homem, resistindo a toda tentação. Não, a Bíblia manda para os pecados de imoralidade fugir, vaza, vai embora, se desvia. Não se acha o super-homem, não se acha a Mulher Maravilha, porque você pode ser tentado e não pode resistir a algumas coisas, tá bom? E é claro que existe, mas eu quero que você entenda isso. Qual é a área da tua vida que você tem a tendência, que você antes era mais escravizado pelo diabo? Se você colocar na tua cabeça, você pode encontrar alguma área. Aí eu quero que você entenda, o diabo ele vai te tentar nessa área, tá bom? Pode ter certeza disso. É por isso que eu quero que você vigie. Vigie. Uma das formas de nós vigiarmos, sabe qual é? É usar alguns mecanismos que a própria tecnologia traz para a nossa edificação. Pastor, qual seriam esses mecanismos que podem aí fazer com que eu esteja vigilante e aumentar a minha fé? Eu recomendo todo crente a escutar louvores. Pastor, escutar louvores louvores edificam a tua alma. Sabia disso? Eu recomendo, na oportunidade que você tiver, você está colocando lá o teu celular no YouTube, sei lá, na plataforma de MP3 e está ouvindo lá louvores para edificar a tua alma. Em todo momento você está ali ouvindo, se alimentando, porque o ouvido também é uma porta que pode ser aberta para edificação espiritual da tua alma, ou pode ser aberta para destruição e maldição. Porque assim como você pode pegar o teu ouvido e ser edificado pela palavra de Deus, você pode também abrir um portal de demônios, quando você começa agora a ouvir somente coisas inspiradas por demônios lá do mundo. Sabia disso? Porque eu sei e eu conheço pessoas que estão sentadas no banco da igreja, mas nas suas casas ouve funk. Está sentado no banco, mas ouve funk, ouve os MCs, tá? Ouve os sertanejos. Eu conheço pessoas, tá, que estão sentadas e alimentam o seu ouvido espiritual, os seus ouvidos apenas com porcarias do mundo. Eu quero que você entenda uma coisa, tá bom? Você tem um poder de edificar a tua vida espiritual, ou você tem o poder de enfraquecer ela e trazer maldição. A única forma que nós edificamos os nossos ouvidos espirituais é quando nós somos edificados e ouvimos a palavra de Deus, seja ela cantada, pregada, falada, qualquer forma. Se for a palavra de Deus, ela traz edificação. Mas todas as outras formas, ah, pastor, mas é uma música romântica, apaixonada, é uma música que a letra, pastor, lá, o fulano de tal, pastor, é homossexual, mas a letra, pastor, é uma letra muito bonita. Quando você ouve, ao invés de você ser edificado, a tua vida espiritual ela diminui. E você agora começa a criar prisões, que o diabo ele é sutil. Você começa agora a se tornar preso em alguns hábitos e algumas músicas do mundo, e aquilo que você alimenta mais é o que vai estar mais forte. Quanto mais música do mundo você ouve, menos desejo você tem de ouvir música de Deus. Sabia disso?
Assim como quanto mais você ouve música de Deus, mais você tem vontade de se alimentar de Deus. Tu sabia que com Deus é dessa forma? Quanto mais você se alimenta de Deus, mais fome dá para se alimentar dele. É um sinal de emergência. Se alguém chegar a um nível de não ter mais desejo de ouvir um louvorzinho, de ouvir uma pregação, de ler um livro, de ler a palavra de Deus, é um sinal vermelho na tua vida espiritual. Sabe por quê? Porque quer dizer que você tem se alimentado de muitas coisas do mundo, e quando você se alimenta de coisas do mundo, a tua fome aumenta pelas coisas do mundo e diminui em relação a Deus. Então na vida espiritual é um sinal vermelho, tá? Mas aquele que se alimenta de Deus vai sentir mais fome de Deus e menos desejo pelas coisas do mundo. Então eu te recomendo, ouça louvores, compre um fone de ouvido, tá? Tem fone de ouvido baratinho, tem uns mais caros, mas alimente o teu ouvido espiritual com a palavra de Deus, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Eu recomendo você ir lá no YouTube, sabe fazer o quê? Ouvir pregações. Eu recomendo você ouvir homens de Deus, homens que você olha e fala, cara, é um homem de Deus, então eu vou acompanhar esse homem de Deus, essa mulher de Deus. Se você não é uma pessoa acostumada a ouvir pregações, não conhece os pastores ou pastoras, referência de homem e mulher de Deus no Brasil, manda uma mensagem para mim. Eu mando diversos nomes lá que você pode estar lá ouvindo a palavra daqueles homens e mulheres, que a palavra deles são confiáveis para ouvir, porque são homens e mulheres de Deus. Mas eu recomendo, todo aquele que quer crescer espiritualmente, ouça pregações no YouTube, tá bom? Ouça, alimente a tua vida espiritual de toda e qualquer forma que você achar. Eu quero que você entenda isso. Seja através de louvor, pregação, seja através da Bíblia Sagrada, todas as formas que você encontrar para você alimentar o teu espírito, a tua alma, a tua vida espiritual é válido, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Fazendo isso, primeiro, é uma forma de você fechar portas de legalidade por onde o diabo um dia entrou na tua vida. Seria a mesma coisa que antes o diabo sabia que aquela porta estaria aberta. Se ele chegasse na tua vida, aquela porta ele ia entrar. Mas quando você começa agora a fechar, quando você começa a alimentar-se com a palavra de Deus, alimentar-se com louvores, alimentar-se agora com a presença de Deus, sabe o que acontece? Quando o diabo chega para querer entrar na tua vida, a porta está fechada. Está fechada. Está fechadinha, ele não consegue entrar, porque só tem espaço para aquilo que é edificação espiritual da parte de Deus. Você está ouvindo louvor, lendo palavra, orando, jejuando, se falando de Deus com os teus amigos, tá bom? Falando de Deus. Esse tipo de atitude faz com que nós cresçamos na nossa vida espiritual, tá bom? Tudo isso eu fiz quando eu entreguei minha vida para Jesus há 13 anos atrás. Então não é uma coisa apenas teórica, é algo prático que eu vivi. Também muitos crentes aqui antigos já viveram isso, e por isso estão de pé hoje com a sua vida espiritual, tá bom? Porque praticaram esses princípios. Se você quiser também ficar com a tua vida espiritual de pé por todos os dias da tua vida, faça como eu e alguns aqui que fizeram, e nós estamos aí servindo a Jesus, ou até Jesus voltar, ou até nós morrermos, tá bom? Essa é a nossa forma de servir a Deus, sem plano B de desviar e depois voltar. Não, eu quero servir Jesus, ou até Ele voltar, ou até eu morrer. Não quero outra coisa para a minha vida, tá bom? Então, em nome do Senhor Jesus, você tem todas as armas
para vencer essa guerra. Eu só te aconselho, use-as. Se você usar, você vai vencer, tá bom? Em nome de Jesus.